Não, a Cristo eu me sujeito. Eu não me sujeito a esse marido aqui. Mentira. Você não se sujeita a Cristo, porque é Ele que ordena. Então, o marido, quando não ama a esposa, mas também ela nunca reconhece o que. Quando ele não ama a esposa, é porque ele está bem coladinho com o diabo. Os casamentos hoje em dia, eles estão muito fragilizados, muito divórcio, muita crise, pessoas desorientadas, sem saber o que fazer, afundando cada vez mais em crises. Então, aqui eu estou trazendo uma palavra onde mostra como é que a família pode ser uma família estruturada e feliz. Tanto o homem como a mulher, os dois cumprindo o seu papel, como eles podem ser felizes se eles seguirem a diretriz da palavra de Deus. O problema é que não agrada. Como aqui eu só estou vendo pecadores, não agrada. A mulher muitas vezes se aborrece com o que é cobrado aqui, o homem às vezes se aborrece com o que é cobrado aqui. E por que se aborrecem? Porque se sentem afrontados e exigidos além da conta. Mas isso não é uma afronta, nem é exigir além da conta. É simplesmente Deus dizendo como é que o homem e a mulher, o casal, pode ser feliz. O título da nossa palestra é A Ele honrai, a ela amai. Resumindo, o papel do homem é amar a esposa e o papel da esposa é honrar o marido. Pois bem, eu quero trabalhar com vocês o livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 por diante. Em tudo, você precisa considerar o temor de Deus. Em tudo que você for fazer, você precisa considerar o temor de Deus. O texto já diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele já chama o Senhor Jesus Cristo por testemunha para o cumprimento desse solene dever. Por que você se importa mais em economizar para o seu barco ridículo e se satisfazer do que jamais se preocupou comigo? Cala a boca! Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta! Eu não sou egoísta! Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo que eu faço! Eu tô cheio disso! Se você não pode dar o respeito que mereço, olha pra mim! Então por que continuarmos casados? Eu quero me separar! Eu quero acabar com tudo! Se quer se separar, por mim tá tudo bem! Amor não é um lugar para vir e ir quando quisermos. É uma casa que entramos e nos comprometemos a nunca partir. Então feche a porta atrás de você e jogue a chave fora. Vamos resolver isso juntos. Deixe que nos faça ajoelhar. O amor é proteção. Em uma feroz tempestade, o amor é paz. No meio de uma guerra, e se a gente tentar sair, que Deus mande os anjos para guardar a porta. Não, o amor não é uma luta, mas vale a pena lutar por ele. Para alguns, o amor é uma palavra em que eles podem repousar. Mas quando alguma coisa dá errado,
manter a palavra é difícil. O amor é proteção. Em uma feroz tempestade, o amor é paz. No meio de uma guerra. E se a gente tentar sair, que Deus mande os anjos para guardar a porta. Não, o amor não é uma luta, mas vale a pena lutar por ele. O amor nos salvará se nós apenas chamarmos. Ele não nos pedirá nada, mas exigirá tudo de nós. O amor é proteção. Em uma feroz tempestade, o amor é paz. No meio de uma guerra. E se a gente tentar sair, que Deus mande os anjos para guardar a porta. Não, o amor não é uma luta, mas vale a pena lutar por ele. Eu vou lutar por você. Mas e você, lutará por mim? Vale a pena lutar por ele, amor. E o papel da mulher, o dever da mulher. Assim como Deus fez no paraíso, ele chamou a mulher à responsabilidade e mostrou a ela onde ela errou e a instruiu. E depois, o maior peso trouxe sobre o homem, tratando com ele. Depois, o apóstolo Paulo, da mesma forma. Primeiro começa a tratar com a mulher e depois que trata com o homem. Então, nós vamos seguir esta ordem, certo? A ele honrai. Observe o que diz o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, do 22 ao 25. Por que você deve fazer isso, mulher? Por que você deve honrar o seu marido, ser submissa ao seu marido como ao Senhor? Por causa dele. É simples assim. Não precisa muita coisa. Não precisa ir atrás de explicações. É simplesmente você procurar saber quem está mandando. De quem vem essa ordem? É do Senhor Jesus? Então, será assim, para sua consciência com ele. A igreja aqui é apresentada como exemplo de sujeição a Cristo e da esposa em sujeição ao marido. E Cristo é apresentado aqui como exemplo de amor no marido para com a esposa. Então aqui existem dois símbolos muito importantes. A igreja representando as mulheres, as esposas, e Cristo representando os maridos. O dever prescrito à esposa é a submissão ao marido no Senhor. Como nós vimos, mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Veja, tem essa tirinha aqui que ela traz alguma explicação a respeito do que realmente é vivenciado hoje em dia. Eu é que não vou me casar com qualquer um, a jovem viking diz.
O homem que for meu marido precisa ser corajoso, independente. Um homem que eu possa admirar, um homem que eu possa respeitar, um homem em quem eu possa me espelhar, um homem que eu possa dominar totalmente. Então, essa tirinha aqui tem um sentido que podemos aplicar para o que se deve viver no casamento. Quando a esposa procura ou vê o marido dando-lhe honra, respeitando como um homem corajoso, independente, quando ela passa a admirar o marido, quando ela passa a respeitar o marido, quando ela passa a se espelhar no marido, a consequência disso é ela sentir-se completamente dominadora da situação. Porque o homem vive em prol dela. O homem faz com que tudo gire em torno do bem e da satisfação dela. E é assim que ela se sente, como se estivesse dominando a situação. No entanto, como a mulher é a parte mais frágil, quando ela perde a sua estrutura, quando o chão embaixo dos seus pés começa a tremer, ela grita pelo marido e o marido tem a obrigação de a socorrer. Mas vamos continuar tratando da questão das mulheres. Não honrar e não obedecer ao marido equivale à rebelião contra o Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que vocês, mulheres, precisam honrar o marido, porque quando vocês não honram o marido, quando vocês não obedecem o marido, o que estão fazendo é se levantando em rebelião contra o próprio Senhor Jesus Cristo. A honra e a obediência ao marido é espelho da honra e a obediência dela ao Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que não honra o marido, ela não pode dizer que honra Jesus Cristo, de forma alguma. Em conformidade com a autoridade de Deus, é claro. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Isso Jesus Cristo questionando aqueles que estavam seguindo. Ele disse: qual é o sentido disso? Vocês me chamam de Senhor de fachada. Porque se eu sou Senhor, se submeta à minha vontade. Se vocês são meus servos, se vocês são meus súditos, meus escravos, se submeta à minha vontade, ou então não passa de hipocrisia. Uma esposa que não honra o marido, que não respeita o marido, ela está desonrando o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma aberração. Imagine um filho que chega para os pais, uma criança que chega para os pais e pergunta: por que eu devo obedecer, fazer o que vocês mandam? Por que eu devo obedecer vocês? E os pais ali, caladinho, baixando a cabeça para esse filho. Não faz sentido. A posição que Deus colocou o homem é uma posição onde ele deve ser honrado, sim. Mas por que não foi ao contrário? Porque ele não quis. Aí se tivesse sido ao contrário, nós homens teríamos que obedecer. Simples assim, porque quem manda é ele, quem é Senhor é ele, e nós somos seus servos. Motivo para a submissão das esposas. Observe, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Deus deu ao homem a preeminência e o direito de dirigir e governar a criação. E você observa essa lei desde o Éden. A lei original: teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso depois da queda. Mas mesmo antes da queda, Deus colocou a mulher como auxiliadora, como aquela que ampara o homem, para dar alguma estrutura de que ele governe com sabedoria e segurança. Mas depois da queda, a mulher começou a despertar esse desejo de ser aquela que governa. E Deus disse: não vão conseguir. Ele te governará. A origem no jardim do Éden. Eva toma para si as decisões da humanidade. Era para ser algo entre os dois. Era para tudo ali ser discutido entre os dois.
Então a mulher apresentava os pontos de vista dela, o homem apresentava o dele, os dois ponderavam e no final de tudo, quem decidia era o homem. Ponderando os conselhos que recebeu da mulher, as diretrizes, as orientações que ele passou, que ela trouxe, e ele deveria tomar a decisão. E Eva fez completamente contrário daquilo para qual eles foram chamados. Ela tomou a decisão de comer do fruto que Deus tinha dito que não comessem. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Parece duro isso, parece difícil de aceitar. No curso que eu estava fazendo em patrocínio de implantação e revitalização de igrejas pela IPB, teve uma missionária que se levantou na hora do estudo, não lembro se foi Augusto Nicodemos ou se foi Heber Campos que estava dando ali, se eu não me engano foi Heber Campos, estava dando a palestra e ela disse: olha, eu não sei como é que Paulo é tão autoritário desse jeito, tão machista desse jeito, para colocar a mulher como tem que ser submissa ao homem. Isso é muito difícil. Paulo pegou muito pesado com as mulheres. Eu pedi a palavra e disse: olha, na verdade, reverendo, eu já vejo o contrário. Eu já vejo que Paulo pegou muito pesado com os homens. Porque com as mulheres, graças a Deus por isso, ele disse apenas: sujeitai-vos ao marido. Com os homens, ele disse: morra. O que é mais fácil? Se sujeitar ao outro ou morrer pelo outro? Então, esse pensamento de que isso é muito duro, é muito difícil, pode até achar, mas isso não significa que você vai ser infeliz. Em Cristo Jesus, esse dever pode ser um deleite. Se você fizer por Cristo, mulher, se você se submeter ao seu marido para honrar a Cristo, esposas, pode ter certeza, este dever, esta obrigação não será um peso, mas um deleite, um prazer. Seria possível isso? Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo submissa ao marido. É lógico, com alegria, com fidelidade, com humildade. Para a mulher que está em Cristo Jesus, honrar e obedecer ao marido passa a ser um motivo de gozo, de honra. É uma honra que volta para ela. A mulher que não respeita o marido, a mulher que não honra o marido, desonra a si mesma. Mas quando ela faz isso por amor a Cristo, ela sente gozo e se sente também honrada. E qualquer inquietação neste sentido não passa de efeito de pecado na vida dessa mulher. Eu não aceito. Qualquer tipo de indignação é fruto do pecado, da desobediência da mulher. A ela amai. Agora vem a responsabilidade dos homens para com as mulheres. E aí eu trago mais uma tirinha. Agar, o terrível, se eu não me engano, dessa tirinha. Aquilo era a filha dele, não é? E aqui está ele. Só quero homens que sejam durões. Homens que saibam aguentar o tranco. Homens casados. São estes os homens de verdade. São os homens casados. Porque eles sabem segurar o tranco. Eles sabem ser durões para que a sua casa não seja invadida por coisas que não prestam. Eles é que têm o dever, a obrigação de assumir toda a responsabilidade por suas decisões e para o bem do lar. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Aqui é algo muito difícil, é algo muito duro, mas é o que o Senhor pede dos maridos. Sendo este mesmo Salvador do corpo, eu deixei esse texto para falar dele agora, porque ele vinha antes do que nós lemos nesse momento, porque fala do marido. Quando diz que Jesus Cristo é esse, sendo este mesmo Jesus Cristo, Salvador do corpo, da igreja, está também trazendo luz que o homem deve lutar para salvar a mulher, a sua esposa, de todo e qualquer risco e perigo que ela possa enfrentar. A autoridade de Cristo é exercida sobre a igreja para salvá-la do mal e supri-la com tudo que é bom para ela. Depois leiam a continuação e vocês vão ver como foi que Cristo cuidou da igreja, não é? Alimentando-a, lavando-a, ajudando. Então você vai vendo todo o processo de Cristo envolvido com a sua igreja. Da mesma forma, aqui tem que ser o marido trabalhando, lutando, se esforçando para salvar a esposa, para suprir a esposa. O marido deve ser empregado para a proteção e conforto de sua esposa. Assim ela se submete alegremente. Se o marido cumprir esse papel de ser para ela proteção e conforto, ela vai honrá-lo de forma mais alegre e tranquila. Mas esse é o papel do marido, se preocupar com o conforto da esposa. Aí o teu conforto, marido, não pense no seu conforto, pense no conforto dela. Se a esposa estiver protegida e confortável, você terá o retorno disso, tanto da parte do Senhor Jesus Cristo, quanto da parte da própria esposa. Maridos, amai vossa mulher, amai vossa mulher. Sem este dever, o marido abusaria de sua liderança, porque à medida que Deus colocou ele como cabeça, à medida que Deus colocou ele como autoridade, à medida que Deus colocou ele como o líder do lar, ele abusaria. Sem amor, ele abusaria. Então Deus diz: olha, tu é quem vai governar. Só que tem uma coisa: ame a sua esposa. E é interessante isso, meus irmãos, porque o governo segundo Deus é completamente diferente do governo segundo os homens. Veja como foi que Cristo governou a igreja, meus irmãos: servindo-a, se doando por ela, cuidando dela e morrendo por ela. Ou seja, aquele que era autoridade serviu. E é o papel do marido. Você é líder, você é quem governa. Nem se encha, nem estufe os peitos, porque você vai servir a sua esposa. Você vai cuidar dela, você vai trazer para ela conforto e segurança. Sem o amor, o marido abusaria. E como é que ele deve amar a sua esposa? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olhem para aqui, meus irmãos, para esse texto, e vejam como é o amor que Deus exige do marido para a esposa. Qual foi o conforto de Cristo? Uma cruz. Observe o que Cristo passou pela sua igreja. E hoje em dia os maridos não querem passar nenhum tipo de desconforto pelo bem da esposa. Mas na verdade, se você é cristão e se você quer submeter ao Senhor Jesus, como é que você deve amar sua esposa? Como ele amou a igreja. E como foi que ele amou a igreja? A si mesmo se entregando por ela. Então, entregue todos os seus privilégios, sacrifique-os, inclusive, se necessário, a sua vida, para que sua esposa esteja segura e salva de qualquer mal. O amor de Cristo à igreja é proposto como exemplo, e os maridos devem seguir, sendo este mesmo o Salvador do corpo.
A grandeza de seu amor à igreja apareceu em sua entrega até a morte por ela. Nossa, qual é a prova do amor de Deus? Qual é a prova do amor de Cristo? Ele deu a sua própria vida por elas. Jesus Cristo passou fome para que a igreja estivesse bem. Jesus Cristo passou humilhações para que a igreja estivesse bem. Jesus Cristo passou privações, dormiu num relento. Jesus Cristo passou por dores e sofrimentos e por fim pela morte, para que sua igreja, para que sua noiva estivesse confortável e segura. Esse é o papel do marido. Não amar a esposa como Cristo Jesus amou a igreja será perversão e vergonha do marido para com Deus. É uma vergonha para o marido quando ele não ama a sua esposa. O amor compensa a sujeição, meus amigos. Se a esposa for sujeita, submissa ao marido, quando o marido amar a sua esposa, tudo vai compensar. Ela não vai se sentir mal porque é submissa, não vai de forma alguma. Pelo contrário, ela vai se alegrar com isso. E o marido, sofrendo pela esposa, se doando, se gastando por amor à esposa, também vai sentir gozo, prazer nisso. Olha o que diz esta frase aqui de Bruna Maia. O papel do homem é sangrar. Sangrar pela família, por sua esposa e pela pátria. Deus deu força exclusiva e específica para os homens. A mulher não é base, o homem sim. A mulher edifica, enquanto o homem sustenta. É dele o papel de sacrificar-se. Mas, infelizmente, os homens estão se tornando cada vez mais efeminados e as mulheres cada vez mais querendo se portar como um homem. Inverte-se os valores. A mulher no seu lar não se submete, não aceita o que Cristo ordena para ela. O marido não assume a responsabilidade de se sacrificar pela esposa e o lar vai sucumbindo e eles começam a ficar sem entender o porquê está assim. É simples, porque não obedecem ao que Deus manda. Em Cristo, o suor e sofrimento passa a ser não um tormento, mas um profundo prazer. É possível, é possível. Olha, se você olhar para o mundo e perguntar ao mundo, olha, tu sente prazer em quê? Eles vão dizer, obviamente, eu sinto prazer quando eu viajo. E tu? Eu sinto prazer quando eu recebo o meu salário no fim do mês. E tu? Eu sinto prazer quando eu estou numa praia paradisíaca. Mas, para o cristão, o prazer não depende destas coisas. Ele sente prazer nestas coisas e em tudo mais que vem da parte de Deus. O exemplo disso é o que o apóstolo Paulo diz. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias. Eu sinto prazer nas necessidades. Eu sinto prazer nas perseguições. Eu sinto prazer nas angústias. Por amor de Cristo. Percebem que diferença infinita de como o mundo vê o que é prazeroso? Pois bem, se até hoje você achava um peso ser aquele que tem que responder pelo sucesso do lar, por ser aquele que governa o lar, por mais que você se sacrifique, por mais que você se gaste pela sua esposa, em Cristo você vai sentir prazer. Por amor de Cristo você sentirá prazer. Mas rapaz, tu
Tu não vai pensar em tu, não, já estou pensando em mim. Como assim? Minha esposa é o corpo. Eu sou a cabeça, ela é o corpo. E eu estou cuidando do meu corpo, da minha esposa. A consequência disso, quando eu faço por amor a Cristo, é sentir prazer, tanto a mulher em se sujeitar ao marido, mesmo quando ele não é bom. Ou o marido amar a esposa, mesmo quando ela não reconhece. Esse sofrimento passa a ser prazer. Você se deleita em cumprir aquilo que Cristo pede por amor dele. Agora, tem aqueles que se acham livres. Eu é que mando. Já vi muita mulher assim. Já vi muito homem assim. Nem venha. Olha, se for trazer texto bíblico para mim, nem traga, porque isso daqui já comigo não tem mais jeito. E aí, essa pessoa deve pensar, eu sou livre, eu sou independente, quando na verdade são escravos do pecado. São capachos do diabo. Aquele que não é escravo da palavra de Deus, é escravo do pecado. Aquele que não é escravo de Cristo é capacho do diabo. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. O fim é a morte. E as pessoas pensam que estão indo, os casais pensam que estão indo, porque está tudo feliz. Feliz como? Espiritualmente também? Ou só financeiramente? Ou só fisicamente? Ou só aparentemente? Espiritualmente, como está a sua vida, esposa com Cristo? A sua vida, marido com Cristo? Então, por mais que vocês pensem que está indo bem, não passa de caminho de morte. É essa sensação de liberdade, de prazer, que leva à dureza de coração e à morte espiritual. Essa sensação, eu sou livre, quem manda em mim sou eu. Essa sensação de que você é livre é que traz dureza de coração e morte espiritual. Observe o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 32. Os nécios são mortos pelo seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. É justamente essa sensação, essa impressão de que você é livre, de que quem manda é você, de que você não precisa de mais nada nem de ninguém, que te leva à perdição. Qual é o segredo, então? Qual é o segredo para você cumprir esses dois mandamentos? A esposa honrar o marido, ser submissa ao marido, e ao marido amar a esposa. Qual é o segredo para você conseguir cumprir com o seu papel? Eis o segredo. Sua fome, não é daquilo não ali. Sua fome de Deus é que fará você amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. É sua fome de Deus. Uma esposa, um marido que não ama a esposa, é porque ele já está ou morrendo ou já morreu de anemia. Para que ela se sinta feliz, protegida e segura. Sim, sua fome de Deus é que vai fazer com que você ame sua esposa. E a esposa com que honre e obedeça ao marido, como ao Senhor. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 4, do 32 por diante. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Querem saber qual foi o segredo de Jesus Cristo amar a igreja com a sua própria vida? Aqui está o segredo. Ele tinha fome de Deus e ele disse: olha, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No dia que você tiver fome de Deus, no dia que o seu interesse for Deus, no dia que a prioridade da sua vida for Deus, você, esposa, vai honrar feliz o seu marido.
E marido, você amará a sua esposa. A falta de honra e obediência da esposa ao marido, ou a falta de amor do marido pela esposa, reside na distância que eles têm de Deus. É certo isso. Se vocês verem algum casal em crise, é porque eles estão distantes de Deus. Esse é o veredito. Se eles estivessem se alimentando de Deus, eles estariam cumprindo o seu papel. Quanto mais próximos do pecado e do diabo eles estiverem, mais absurda esta honra e este amor lhe parecerão. Isso é um absurdo. Eu não aceito. É porque eles estão bem próximos do diabo. Eles estão tão íntimos com o diabo que eles se aborrecem em se sujeitar a Cristo. Não, a Cristo eu me sujeito. Eu não me sujeito a esse marido aqui. Mentira. Você não se sujeita a Cristo, porque é Ele que ordena. Então, o marido, quando não ama a esposa, mas também ela nunca reconhece o que... Quando ele não ama a esposa, é porque ele está bem coladinho com o diabo. Eu sou o pão da vida. Eis aqui, alimentem-se desse pão, casais. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Se você se alimenta de Cristo, isso será fácil. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou, soube que me amava, entendi, soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava,
primeira vez em que eu te vi, não dá pra esquecer. O sol brilhando ali e você sorrindo sem imaginar que eu te percebi. São momentos inesquecíveis. O mundo para e nasce um grande amor, eu e você. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrenta o que vier, qualquer situação. Com você não há limites. Hoje estou aqui, você disse sim, Deus abençoou. Vamos nos casar. Tantas